Boa noite. No Face estão entrando também? Sim, eu vou só passar uma mensagem aqui, vamos ver se eles estão ouvindo bem. E vocês aqui estão me ouvindo? Eric, boa noite. Saudade de você também. Tenta baixar um pouquinho, Letícia, que tá dando um pouquinho de eco, Aonde? No computador tá bem baixo. tá? Tá mudo. Então, beleza. Acho que Vamos é ver. só da minha casa que faz Ah, é eco. verdade, é a sua casa, esse detalhe aí. Não faz esse eco, por favor. Ai, ai. Acho que aqui também estão ouvindo bem. Então, beleza. Aqui tá tudo ok já. O pessoal do Face tá ali já. Tem alguns ali entrando. Nós estamos ouvindo bem, tá tranquilo. E aí, Perfeito. gente, como vocês estão? Como passaram o dia hoje? A semana, né? Uma semana bem complicadinha, mas ao mesmo tempo também bem proveitosa, né, em todos os sentidos. Desafios, né, do sentir, do estar. Sim, faz parte, é bem isso mesmo. As pessoas estão entrando. Estamos então seguindo a série da live dos chakras, né? Estamos falando dos Sim, 7 principais chakras, da importância da conexão com esse corpo, com esse sentir, com esse experienciar. A Vera, que está comigo nessa, entende bem quando se fala em chakras, corpo, né? Você é professora de yoga há quanto tempo, Vera? 8 anos, 8 aninhos já, fez esse ano, uma caminhada já. E aí depois eu fui agregando as outras terapias. Se você estivesse aqui em São Paulo, eu ia fazer aula de yoga com você. Ah, eu falo que yoga é minha paixão, nossa, é maravilhoso. Sim. Acho que é o desbloqueio, né? Desse corpo. Sim, sim. Eu falo assim mesmo, ó, agora na quarentena mesmo, que eu percebi assim que meus alunos ficou muito poucos mesmo, eu entendo, compreendo, tá tudo certo, não tem nada de errado, mas tem dias assim de eu chegar para dar yoga e não aparecer ninguém, e eu mesmo fiz yoga e, nossa, foi assim maravilhoso, porque eu percebi assim que foi muito bom para mim, e equilibra demais da conta. É Sim. algo assim maravilhoso, é gratificante. E é além das posturas, né, Vera? Acho que o yoga é você entender também o seu sentir, os seus limites, né? Sim, justamente, é bem isso mesmo. Bom, gente, estou aqui enrolando um pouquinho, conversando, para vocês irem entrando, esperando. Josiane entrou agora. Sejam bem-vindos. Bom, então estamos no terceiro chakra, né? A terceira semana. Justamente. E Uhum. enquanto todos são importantes, né? Mas eu acho que o papel de cada um ali tem uma importância única, e quando a gente vai falar dele, a gente entende que um não funciona sem o outro, e que está Justamente. tudo interligado no nosso corpo, na vida, nas relações. Sim, sim. E uma coisa que a gente tem que ter bastante em mente, porque assim, a gente às vezes sempre olha o lado negativo da coisa, o lado positivo da coisa, e a gente tem que aprender a olhar os dois lados, porque tudo é importante, tudo faz parte. Tudo é Exato. aprendizado. Sim. Falando sobre estar no terceiro chakra, gente, o que é essa live? Eu sempre gosto de falar no começo, né, da live, por que a gente está Sim, fazendo isso? Qual que é a importância de falar sobre os chakras nessa quarentena, então? Quando a gente fala de chakras e de Kundalini, né? A Kundalini é a energia da vida que passa ali por esse corpo, né? Começa na nossa base e vai até a nossa percepção, nossa espiritualidade. Então, desbloquear as áreas da nossa vida, chegar na consciência, se conectar com a abundância, nos aceitar, perdoar as relações, entender essas energias no nosso corpo, experienciar através de cada chakra, entender o funcionamento de cada um, para a gente ir transmutando essa energia, liberando. justamente, é bem isso mesmo. E a energia de Kundalini é energia vital, né? É consciência pura dentro de nós, lá armazenada, esperando a gente acolher.
E isso que é o mais importante de tudo isso. E o processo de acolhimento é esse processo de aprender a fazer a linguagem corporal, aprender a ouvir o nosso corpo. E eu acho que o início de tudo é isso daí, é o aprender a ouvir o nosso corpo. E caminhando para esse terceiro centro de força, né, conhecido como, muitos conhecem como plexo solar, no yoga a gente conhece ele como Manipura, mas também é conhecido como cidade das joias, local de muitos tesouros. Aí vem a pergunta, e quais são esses tesouros? Nessa região do plexo solar, nós temos vários chakras, não é só o chakra propriamente dito. E por que foram colocado o nome de plexo solar, o nome mais, assim, popular? Que não é correto chamar esse chakra de plexo solar, porque, assim, plexo solar é a quantidade de músculos, de nervos, de inervações que nós temos nessa região, aonde sai lá do nosso cérebro, através do nervo vago, desce por nossa coluna vertebral e acontece a ramificação ali em todos os órgãos internos, o fígado, o baço, o pâncreas, o estômago, a vesícula, os intestinos e tudo mais. Devido a essa quantidade de sistema nervoso nessa região, daí onde colocaram o nome desse chakra popularmente de plexo solar. Mas no yoga a gente conhece ele como Manipura. E cidade das joias por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Não é um chakra que tem ali, são vários chakras. É um triângulo de ponta cabeça naquela região. Nós temos um chakra em cima do fígado, do lado direito, um outro chakra em cima do baço, do lado esquerdo, um outro chakra em cima do estômago e um outro chakra bem em cima do umbigo. Daí onde forma o triângulo, por isso que é conhecido como Cidade das Joias, local de muitos tesouros. E falando sobre isso, Vera, a importância desse triângulo, então, dessa força que fica aqui na nossa região, né, do estômago, com tudo que existe. Porque quando a gente pensa nos 3 primeiros chakras, até chegar nesse plexo solar, que eu ainda falo o nome popular, é o que nos liga à terra, né? É o aterramento, as energias do físico. E quando a gente começa a desbloquear, trabalhar os outros chakras, estamos falando dos 7 principais, né, que chega aqui no coração, na comunicação, aqui no nossa percepção e na nossa espiritualidade, é o que nos liga ao céu, né, da terra ao céu. E é buscar esse caminho do meio, né, esse equilíbrio entre estar aqui no físico e estar com esse olhar de percepção, com a espiritualidade, de entendimento. Então é muito importante, a gente não pode negar esse físico aqui, né? O estar na Terra, as relações, a nossa conexão, mas também trabalhar para que o entendimento, o bem-estar, a espiritualidade seja fluida, né? Justamente, é bem isso mesmo, é essa sensação de estar na terceira dimensão. Enquanto nós temos um corpo físico, é esse sentimento que nós temos que emanar, entendeu? O amor próprio, a autovalorização, o estar presente no momento presente, o valorizar a nossa vida, o valorizar a experiência que nós estamos tendo aqui na Terra. Tudo isso faz parte desses 3 chakras básicos, que são as necessidades básicas, que não tem como ser diferente. Sim, e para quem chegou aqui nessa live e só não sabe o que são chakras, de forma resumida, eu acho que é a nossa troca com a energia macro, né? São os vórtices de energia que nos conecta aqui com a energia nossa, do micro-organismo, com o macro. Então, tudo que existe troca energia. Isso é física, né? A energia procura outra energia ali para existir, para estar aqui. Então, é essa troca constante. O nosso corpo se comunica com esse universo maior. E como eu estou me comunicando? Por que eu não estou me conectando de forma amorosa e abundante? Onde a energia está parada em mim? E hoje a gente está falando, para quem está chegando aqui, novamente, do terceiro chakra, que é essa parte aqui do aparelho digestivo e das energias, talvez do poder também, da criação, do controle, né? O que mais, velho? Esse chakra, ele lida com a terceira fase da nossa vida, que é a idade, a juventude propriamente dita, que é aquela fase onde nós temos um impulso para trabalhar, entendeu? Para conquistar, para ocupar o nosso espaço no mundo, para alcançar nossos objetivos, nossas metas. É o momento assim onde nós temos uma maior quantidade de energia para justamente
conquistar o nosso lugar no mundo, fazer a diferença, entendeu? Eu acho que é o momento, assim, da nossa idade, porque, assim, nós falamos na live passada que dos 14 aos 21, né, tá relacionado com o segundo centro de força, o segundo chakra. Dos 21 aos 28, propriamente dito, às vezes chega até os 35, mais ou menos, ele está relacionado com esse terceiro centro de força, que é o lugar realmente da gente começar a trabalhar, da gente começar a conquistar as nossas coisas, os nossos bens materiais, seja de casa, seja de carro, o momento que a gente vai, propriamente dito, conhecer uma pessoa, a gente vai se relacionar, vai casar, vai querer ter filhos. Então, é o processo realmente de conquistar o nosso lugar ali, as nossas bases. Vera, nessa idade, por isso muitas pessoas, me veio agora o insight, se questiona sobre o seu trabalho, sobre o seu ganhar dinheiro, sobre a sua independência, né, sobre Questiona as suas isso. Sim, e essa época da nossa idade, propriamente dita, é uma época que a gente se questiona demais, onde a gente se decepciona demais conosco mesmo, porque assim, você está terminando uma faculdade, onde você sonhou demais em sair dali, já sair com um trabalho e conquistar seus clientes e buscar angariar o seu lugar ao sol. E de repente demora um pouco mais para acontecer, ou não acontece, ou acontece uma frustração, seja lá o que for, você começa a se decepcionar com você mesmo. E conforme você vai se decepcionando com você mesmo, você vai trancando esses canais, você vai trancando a energia desses chakras, desse centro de força. E aí é onde vem os problemas. Os Você vai desequilíbrios. negando todo o seu poder, né, Vera? E aí até a sua criatividade, a sua autoestima, você acaba esquecendo disso, você acaba Sim, não usando mais isso. sim, porque o que que acontece? Muitas vezes a gente acaba entrando numa faculdade, escolhendo uma profissão, não por mim, mas para agradar meu pai, minha mãe, meus irmãos, a sociedade, Sociedade. a família, o esposo, a esposa. Chega um determinado momento que a frustração e a decepção é tão grande que você já não sente mais prazer naquilo que você está fazendo. E quando você não sente prazer naquilo que você está fazendo, isso significa que você está deixando o seu poder pessoal na mão de quem? E aí toda essa energia externa entra e te trava mais ainda, né? Porque aí você tem a percepção de que você não gosta, que você não está feliz, só que você acabou se acostumando com isso. E o medo de você buscar e começar algo novo, você fica travado, né? Sim, e para você ter noção, e nessa fase é a fase onde a gente se aprisiona no relacionamento, às vezes para agradar a pessoa que está do nosso lado, você acaba não mudando de profissão, não buscando aquilo que realmente você sonha, que você deseja, que você almeja. Você se aprisiona, às vezes, num trabalho que não te dá prazer, você se aprisiona, às vezes, em... Porque ali, às vezes, você já tem filhos e você já tem as responsabilidades, entendeu? De sustentar uma casa, de sustentar uma família. E aí, como que fica essa situação propriamente dita, né? Como que eu vou buscar aquilo que me dá prazer? Como que eu vou resgatar esse poder pessoal, sendo que eu tenho muitas coisas para resolver? E aí a gente mesmo vai colocando essas prisões em nós. A gente mesmo vai se aprisionando. A gente acaba não assumindo quem realmente nós somos. Uhum. É muito lindo falar de como esse corpo ele guarda todas essas memórias e ele é como um quebra-cabeça que vai nos trazendo para essas diretrizes, né? E é isso que Sim, as filosofias antigas, o próprio yoga, os estudos da Kundalini Yoga mostram. Nosso corpo tem muito para nos ensinar. Então, como eu vou sim, sentir, me conectar, perceber esse corpo, né? justamente. E até falando sobre o desenho de uma árvore, né, Vera? Tem as Sim, raízes, tem o tronco e a sim, parte de cima das folhas, do fruto. E é a mesma coisa que a gente pode falar do corpo humano, porque nossos pés, a base ali, tem nosso corpo também, que vai sendo desenvolvido através da idade, né, das fases de desenvolvimento, até a gente chegar nessa percepção. E a gente só consegue dar os frutos, né, acender a nossa vida, que é a nossa luz da consciência, se a gente trabalhar desde essa base, desse sentir, desse poder de criatividade, dessa força vital de eu estou aqui e eu tenho um motivo para estar aqui.
Justamente. E aí, o que que acontece? Quando chega o momento, se a gente for pegar o exemplo da árvore, na hora que ela vai começar a dar os galhos, propriamente dito, para depois produzir as folhas, os frutos, as flores e tudo mais, naquele momento ali, aonde você deveria estar com toda a sua força, com todo o seu poder pessoal para gerar todo esse processo, você acaba deixando esse poder na mão de outro. Como que vai gerar esses galhos, essas flores, esses frutos, desabrochar, né? Esse processo acaba não acontecendo. Ô, Vera, nesse caso, esse chakra, esse terceiro, como está bloqueado, não está funcionando, geralmente a pessoa pode ser também mais submissa, né? Ao chefe, ao marido, e aí a energia Justamente. do outro que comanda a sua própria energia, o seu Sim, corpo, né? A energia do sim, outro sobressai sobre você. sim. E eu percebo uma coisa muito interessante nesse centro de força, gente. É por ali que entra tudo. A gente chama na medicina indiana, no Ayurveda, de região da confusão. Se por acaso na sua infância você teve problemas familiares, seja a mãe que bebia demais, a mãe ou o pai que bebia, muitas brigas, muita confusão na família, os pais não se entendiam, gente, chega um determinado momento que você vai começar a ter problema nessa região. Seja problema de fígado, seja problema de estômago, de vesícula, de baço. Às vezes a mãe era muito submissa e nunca tinha coragem de tomar decisão, tomar iniciativa. Congestiona toda aquela região de vesícula, porque vesícula é tomada de decisão. Fígado é o processo ali de planejamento, toda aquela região ali. O estômago é a região da sobrecarga, quando você se sente muito sobrecarregado, ou você tem dificuldade de distribuir as tarefas, os afazeres, você pega tudo para você, vai congestionar, vai travar toda essa região. E essa região ela é tão importante no nosso corpo, porque assim, ela não lida só com a alimentação. Eu como um alimento, e esse alimento, essa região, ela é responsável por quê? Extrair os alimentos, extrair os nutrientes desses alimentos, extrair a energia vital, que é o prana desses alimentos, e transformar todo o conhecimento que a gente aprende nos bancos escolares, isso daqui que nós estamos fazendo, que é esse intelecto, essa energia do conhecimento, gente, em sabedoria. E quando a gente não dá conta de transformar tudo isso dentro de nós, seja o alimento porque comeu demais, ou comeu algo que não caiu bem, ou um alimento que está muito pobre de energia vital, ou você estudou tanto que você não conseguiu transformar aquilo ali em sabedoria, em levar para o seu dia a dia, em colocar em prática aquilo que você aprendeu, vai ter problema nesse centro de força. Ele não vai E funcionar bem. quando ele não está com essas energias mais fortalecidas, o externo acaba influenciando, né? Sim. Então, você pode passar nos lugares, você não tem energia ali forte para te proteger, e a energia do outro acaba te influenciando, você vai ficar triste, revoltado, às vezes com medo, sendo que nem é seu. Foi porque você estava ali com esse centro de energia aberto e você foi como esponja, porque os chakras, eles funcionam como esponjas, né? Uhum. São vórtices de energia. Se ele não está funcionando, ele não está equilibrado, as outras energias vão de encontro ao seu centro de força. E aí você sente coisas do outro, no mundo. Justamente. E aí, de repente, você começa a passar mal, vem uma raiva que você fala, mas essa raiva não é minha. Ou então vem um sentimento de medo, mas esse medo não é meu. Aí você fala, mas o que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo. E aí você começa a passar mal, às vezes o estômago embrulha, dá dor de cabeça, às vezes dá dor de barriga, diarreia propriamente dito, às vezes muito gases. E tudo isso é reflexo do quê? Do que está entrando por esse centro de força, aquilo que você está absorvendo. E, querendo ou não, isso é uma virtude da empatia totalmente desequilibrada. Porque, assim, tem uma diferença entre você olhar para o outro, você ser empata e você puxar a dor do outro para você. E quando você faz isso, quando você desperta um sentimento de pena e não de compaixão, automaticamente desequilibra todo esse centro de força, é onde você começa a passar mal, dá desconforto e tudo mais.
É verdade, Vera, as coisas são muito distorcidas. Eu até vou dar um exemplo meu, né? Mas falando sobre isso, eu sempre falo para meus clientes, para as pessoas que eu conheço, que ao chegar num lugar, ao conversar com alguém, é você dar esse comando para você de que o que é meu, o que é do outro, né? Isso é E muito importante. e aceitar as experiências do outro sem ter esse olhar de dó. Acho que quando a gente tem dó de alguém, quando a gente acha que está sendo empático, tendo dó, a gente atrapalha e vai contra as energias superiores. Porque talvez o outro precise passar exatamente por aquilo para a experiência dele, para a evolução dele. E antes, Vera, eu me conectava muito com a dor do outro. Então, eu Sim. trazia para o meu físico, em atendimento, ou até lugares que eu saía com as minhas amigas, eu sentia o campo da pessoa e eu queria ali pegar a pessoa no colo, cuidar ou fazer algo por ela, tirar aquilo dela. Só que isso não é um ser consciente, porque a gente não pode tirar. A gente talvez possa auxiliar para ser um canal de energia e transformação para essa Sim. pessoa, né? Eu dou sempre um exemplo muito interessante que eu aprendi com o meu professor e eu pego esse exemplo para mim. Não foi ele que deu esse exemplo, mas eu me vi nessa situação. O que acontece quando você empata demais e esse chakra é totalmente em desequilíbrio? Vou dar um exemplo bem claro. Você sonha em fazer um curso, o curso dos seus sonhos. Tipo assim, eu vou fazer um curso, um exemplo, lá em Paris. É meu sonho realizar essa viagem, estar lá junto com as pessoas, aprendendo, tirar foto, vivenciar, experienciar tudo aquilo ali. Aí, de repente, vem uma pessoa, olha para você e fala assim: não, Vera, me dá aqui que eu vou lá fazer o curso, eu vou estudar, eu vou aprender tudo, eu vou tirar as fotos, eu vou vivenciar todo aquele aprendizado lá e eu trago para você só o certificado. Como que vocês vão se sentir? Extremamente frustrados, né? Então, isso é o que a gente faz quando a gente puxa a dor do outro, quando a gente sente pena do outro. A gente está tirando a oportunidade do outro experienciar tudo que ele veio experienciar aqui. E isso não é correto, porque se ponha sempre no lugar. Você gostaria que o outro fizesse isso para você? Então, sempre essa pergunta, porque quando a gente trazer consciência, trazer luz para nossa consciência e lembrar desse exemplo, opa, peraí, o que é meu, o que é seu é seu. Vera, isso me faz até entrar em um dos temas desse chakra, que é o controle, né? Sim, Esse controle é muito distorcido também. Quando as pessoas estão nesse caminho de espiritualidade, autoconhecimento, tem um pouco ali do ego e do controle de que eu estou fazendo certo agora, então eu preciso puxar as outras pessoas, eu vou corrigir as pessoas, eu vou mudar os meus pais, vou mudar minhas amizades, vou postar isso ou aquilo. E isso é distorcido, porque se não tem controle, não deve buscar isso no outro, né? Nas pessoas, na sociedade. Você deve afirmar isso para você. E através da sua energia e do seu campo, talvez você possa transmitir, influenciar isso para as outras pessoas. Mas é uma ilusão achar que esse controle né, parte da gente. sim, respeitar o livre-arbítrio do outro, gente, é o mais importante de tudo. Quando a gente começa a buscar a expansão de consciência, a espiritualidade, a gente tem muito disso. Eu gosto também de um exemplo que tem uma moça que ela sempre dá esse exemplo, eu acho muito bonito. Ela diz o seguinte: quando você está dormindo e alguém acorda mais cedo, e essa pessoa começa a bater panela e fazer escândalo e gritar e liga o rádio, blá, 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 você vai ficar muito bravo, muito chateado. E o que acontece? A gente faz isso quando a gente desperta a consciência, quando a gente começa a buscar a espiritualidade e você quer puxar todo mundo junto. O que você faz? Você quer acordar e você quer bater panela, você Só quer quer falar disso, né? justamente, só quer falar disso, você não respeita o livre-arbítrio do outro, em resumo, vira um escarcéu. Como que você se sentiria? Você acordaria muito chateado, muito estressado. Poxa, eu dormi tarde, eu tive uma noite de insônia, e você acorda cedo e faz todo esse barulho, isso é muito chato. Então, quer dizer, o que a gente deve fazer, gente? A maturidade é da seguinte forma: acorde, faça o mínimo de barulho possível, prepare o café da manhã, deixe a mesa pronta. Quando essa pessoa chegar o momento dela acordar, a mesa vai estar pronta e vocês tomam um café juntos. Esse é o processo do despertar. A gente tem que ter paciência, porque cada um tem o seu momento do despertar. Sim, verdade, Vera.
Paciência, acho que é o caminho de todo o processo, né? Justamente. Falando dos chakras e dessas energias presentes, todos nós estamos aqui em busca desse equilíbrio. Algumas pessoas, elas vêm com o mental talvez mais forte, com o poder da criatividade mais forte, com Sim. alguma energia, mas com certeza ela vai precisar da outra energia para equilibrar isso e chegar nesse equilíbrio, né, nessa consciência. Por exemplo, falando desse chakra ligado à terra aqui, ao plexo solar. Eu acho que muitos empresários, muitos líderes, né? Até falei isso hoje nos meus stories, deve ter esse chakra muito forte, né? Porque é o poder ali da persuasão, é a liderança, é o dinheiro, é eu quero, eu vou fazer, que pode ser até um pouco ligado à arrogância, né? Mas tem muita gente que vem assim decidido e eu quero ter isso. Em partes, a gente pode chamar isso de. Eu não gosto de falar positivo e negativo, mas é bom se a pessoa tem ali o poder forte do pensamento, de que eu vou fazer. Só que vai precisar, em alguma hora, ela se conectar com as outras energias mais leves também, né? Para ela equilibrar tudo no seu corpo. Então, uns têm mais e outros não. Você falando desse processo aí, esse chakra, ele também lida com a prosperidade. E as pessoas, elas têm às vezes, um conceito que não seria o real conceito do que é prosperidade, gente. E o fato da gente, às vezes, não ter esse verdadeiro conceito do que é prosperidade, muitas vezes, o que que a gente faz? A gente faz com que o sistema nos domine. A gente faz com que o dinheiro seja o nosso senhor. E não nós sermos o senhor do dinheiro, o dono, entendeu? O que governa, o que rege. Porque, assim, o processo de prosperidade, gente, prosperidade é leveza, é verdade, é sabedoria, é saber trabalhar com essa energia do dinheiro, saber trabalhar com essa energia das grandes corporações, do sucesso profissional, desse destaque, entendeu? Mas sem perder essa essência dentro de nós, sem perder essa pureza que existe dentro de nós, entendeu? De deixar aflorar também, é o equilíbrio, porque assim, nessa região ali do estômago, é a região propriamente dita do signo de câncer. Câncer, o signo de câncer rege toda essa região dos líquidos, os seios, o estômago, o líquido ali do estômago e tudo mais. E o que que acontece? Quando esse canceriano está totalmente em desequilíbrio, propriamente dito, essas energias elas estão em desequilíbrio dentro de nós, a gente quer se esconder, a gente deixa o nosso poder pessoal na mão de outros, de qualquer pessoa, e a gente se esconde. Mas quando esse canceriano ele está equilibrado, ele se torna um líder dele mesmo. Ele consegue dividir as tarefas, dividir os afazeres, ele sai para o mundo, ele se torna um líder de verdade, um líder de si mesmo, mas sempre com esse emocional equilibrado, colocando o equilíbrio, a ponderação nos sentimentos, a ponderação em tudo. Olha, eu tenho que agir com rigidez, com seriedade nesse momento, mas eu também ajo com amor. Eu sempre falo assim, você vai vender algum produto, não venda o produto só porque você tem que cumprir meta, ou porque você vai ganhar dinheiro, você está pensando no dinheiro, não. Comece a falar com palavras de amor. Coloque amor nas suas palavras, coloque amor no seu trabalho, porque quando você começa a colocar amor em tudo que você faz, gente, o dinheiro é consequência de um bom trabalho, e a prosperidade, ela começa a fluir na nossa vida de forma fácil e leve. Mas também podemos citar, né, as crenças relacionadas ao dinheiro, ao ter dinheiro, ao merecer o dinheiro, a abundância. Eu acho que não fomos estimulados, nosso corpo, nosso ser, nossas percepções não foram estimulados por grande parte do tempo. Acho que agora é um convite para a gente estimular, né? E aí a gente nem acredita nisso, velho. Tem gente que tá com essas energias tão paradas que será que eu sou capaz de ter isso, de ser abundante, de criar algo? E fica nessa ideia, fica, né, solto, tudo solto. Eu até falei hoje no Instagram o quanto é importante, além das pessoas estarem assistindo as lives, lendo as coisas, as teorias, quanto é importante você experienciar.
né? Porque isso aqui que a gente está falando, a pessoa tem que saber se é verdade para ela, saber como está a criatividade dela, como está a autoestima, o amor próprio, como o corpo dela está reagindo às coisas, quais são os medos dela. E esse processo de autodescoberta só se dá na experiência entre você e você mesmo. Então, eu posso falar, a Vera pode falar, qualquer pessoa pode falar e auxiliar, mas a verdade é quando você está ali na sua própria companhia, na sua casa, sem distrações, sem estímulos externos. Justamente, é bem isso mesmo. E esse centro de força, gente, ele costuma desequilibrar com muita facilidade quando a gente sente vergonha. Vergonha em todos os sentidos, vergonha de ser quem realmente você é, vergonha de usar aquela roupa que te dá prazer, vergonha de usar aquele sapato que te dá prazer, vergonha, às vezes, em ir em determinados locais que te dão prazer, vergonha em assumir realmente quem você é, das suas origens, vergonha em, às vezes, assumir que você é o filho da Maria, do João, do José, que você é o esposo ou a esposa, entendeu? Então, lida com todo esse processo. E quando a gente sente esse sentimento de vergonha muito forte dentro de nós, desequilibra todo esse centro de força. Nossa, Vera, eu percebo muito nas pessoas que eu atendo que tem uma fase na adolescência, no desenvolvimento, em que elas têm essa vergonha, vergonha de ser dessa família, vergonha de que a mãe seja de tal profissão, o pai ou ela tem dinheiro, não tem, é de família rica, não é. É esse processo de afastamento, de vergonha de ser você mesmo no mundo, né? Sim. Porque você quer criar algo para se apresentar para o outro e tal, e você tem a falsa ideia de que criando isso e mostrando dessa forma, isso vai te preencher. Só que aí você vai, cria todas essas máscaras, esse rótulo, e chega para apresentar para o mundo esse você que você idealizou. Só que isso não preenche, isso piora, a vergonha ali continua, e aí você tem que voltar, então, e entender que a sua história, a sua raiz, a sua família, a profissão da sua família, você, tudo faz sentido e tudo te trouxe até aqui, né? Justamente, é honrar a força que vem dos nossos ancestrais, né? A constelação familiar, ela aborda muito sobre isso. E outra coisa bem interessante, esse centro de força, gente, ele é pego muito pelo sentimento da raiva. Eu digo sempre o seguinte, que muitas pessoas que estudam física quântica dizem o seguinte, que existem apenas dois sentimentos, o medo e o amor. Por detrás de uma raiva, gente, que faz, às vezes, esse fogo, porque esse chakra é regido pelo elemento fogo, que faz o fogo do nosso fígado, em alguns momentos, subir para os nossos olhos e nos cegar, porque esse chakra, ele rege os olhos, a visão, nos cegar, e aquele 1 minuto de bobeira, a gente acabar fazendo coisas que, quando a gente volta à consciência, a gente se arrepende amargamente disso, e às vezes a gente se pune por ter agido daquela forma. Esse sentimento de raiva gigantesco que às vezes a gente emana nesses momentos, gente, por detrás dessa raiva existe um medo. Por quê? O medo, muitas vezes, dentro de nós, ele é tão forte que faz a gente se esconder ou faz a gente criar coragem e partir para cima. E nem sempre esse sentimento de raiva é a melhor maneira de resolver as coisas. E aí é onde desequilibra totalmente esse centro de força. E por que no Ayurveda a gente chama esse centro de força, esse terceiro chakra, de região da confusão? No momento de um medo muito grande, se ele se transformar numa raiva muito grande dentro de nós, ele pode tanto subir quanto descer a energia. Quando sobe essa energia, é aquilo que eu falei para vocês, é o fogo do fígado que sobe e cega os nossos olhos. Quando ele sobe fisicamente, a gente pode ter problema de infarto, AVC, todos esses problemas relacionados a pulmão, a coração, problema de tireoide, problemas nos olhos. Quando ele fica nessa região, ele dá problema também de gastrite. Sim, justamente. Estômago, Problemas respiratórios, gastrite, estômago e tudo mais. Fígado, vesícula, pâncreas, todos esses processos. E quando ele desce, o que acontece?
problemas de intestino, colite, problemas de útero, ovário, às vezes problemas nos quadris, nas pernas, má circulação sanguínea. E por detrás disso, o que que tem, gente? Uma raiva. Mas, na verdade, essa raiva, ela só se transformou em raiva porque existe um medo muito grande. E aí cada um vai reagir de uma forma. E aí onde vem os problemas físicos dessa região. Uhum. Vera, até falando, voltando um pouco sobre os elementos, né? A importância dos elementos. Eu quero falar isso para o pessoal anotar também, lembrar dos elementos que existem na natureza, no mundo, no universo. Tudo que existe fora existe dentro, né? E quando a gente equilibra esses elementos, a gente tem o quê? Mais saúde, mais bem-estar. Então, os elementos é o fogo, a terra, água e ar. Isso está presente em tudo, né? Na natureza, no nosso corpo. Podemos falar da astrologia, podemos falar dos estudos de yoga, podemos falar de tudo que se apresenta através desses elementos. Justamente. E esse centro de força é o elemento fogo. Daí onde vem o fogo digestivo, a quantidade de líquido. A queimação. Quando você engole um sapo, né, do chefe, de um namorado, e onde vai queimar? Aqui! Oi! É bem isso mesmo, a região da confusão que você não resolveu. Você engoliu. Você simplesmente fingiu. Você simplesmente fingiu que não era com você. A gente tá falando de coisa séria, mas é bom colocar um pouco de humor, porque todo mundo passa por essas coisas, né, velho? Passa, com certeza, é bem isso mesmo. E é o aprisionamento, né, que nós fazemos conosco mesmo. Uhum. Quando esse centro de... Pode falar. Quando esse centro de força ele entra em desequilíbrio, gente, alguns sintomas que nós podemos sentir propriamente dito, é bom até a título de conhecimento. Síndrome do pânico, medo, raiva, agressividade, ciúmes, frustração, timidez, vergonha, às vezes vícios, propriamente dito, às vezes é um sentimento de intolerância, ser crítico demais, perda da concentração, memória fraca, tem relação com esse centro de força, a perda da criatividade também, muito nervosismo, fadiga mental. Às vezes a gente quer fugir da realidade e não se sente realizado, um sentimento de frustração gigantesco. Uhum. Quanta coisa, né? Falando ainda desse centro de força, um dos pilares dele é a mente, né? A criatividade, o poder ali de você estar no mundo, fazer as suas coisas no mundo, está muito ligado com o seu pensamento. A gente sempre fala aqui que o pensamento cria a nossa realidade, né? E a força que todos nós temos e às vezes não sabemos direcionar. Então, o pensamento é força psíquica. Tudo que eu penso, eu repito isso sempre para vocês lembrarem. Como é importante você vigiar esses pensamentos, porque o pensamento ele vira um sentimento, que vira emoção, que vira o seu campo de energia, que vai estruturando a sua vida. Então, como estão os seus pensamentos? Pensamentos doentes vão criar o quê? Situações doentias, né? Dores, porque é uma energia que faz mal ali. Se eu falar para você pensar agora numa perda, numa morte, numa doença, numa comida ruim, qualquer coisa, você já vai sentir essa sensação. A gente sente, porque através da nossa mente a gente consegue visualizar as coisas, né? Sim. E então, se está tudo desequilibrado, se as coisas estão ruins para mim, a raiz que eu tenho que trabalhar, que está ligada a esse chakra também, são o quê? O meu poder mental. E trazendo para a psicologia, então, como eu vou trabalhar os meus pensamentos, as minhas crenças, tão enraizadas, às vezes a nível familiar, DNA, né? Às vezes o que a gente aprendeu, viu, porque isso tudo vai criando linguagem. A forma de lidar com esses pensamentos é trabalhando novos pensamentos, né, Vera? E com muita resiliência. Você não vai mudar a sua força psíquica, a sua crença de um dia para o outro. A gente precisa trabalhar com a prática. Todos os dias, por mais que seus pensamentos mais pesados e negativos estejam presentes, para cada pensamento negativo, vamos pensar em 5 coisas positivas, vamos agradecer, vamos estimular esse cérebro
a enxergar o melhor das coisas, a buscar o melhor das coisas, né? Sim. Então, é todo dia fazer afirmações, falar. Ah, você jura, Letícia, que se você olhar na frente do espelho e você falar que eu sou luz, eu sou amor, eu sou saudável, eu sou abundante, vai dar certo? Você tem que testar, você tem que praticar. É melhor você estar fazendo afirmações positivas do que negativas, né? Porque você vai criar um campo ali, uma ressonância com as coisas, através do que você está pensando e falando. E isso é só a prática. Justamente, é bem isso mesmo. E a prática é a vivência, gente, não tem como ser diferente. Esse centro de força ali, é ali que entra tudo. Muitas vezes, quando eu estou medindo os chakras, utilizando as ferramentas, às vezes, da radiestesia, geralmente você olha ali, terceiro chakra desequilibrado, mas por causa de qual? Por causa do primeiro, um sentimento de medo. Aí depois desequilibrou o quarto, por quê? Porque veio uma tristeza, e aí vai desencadeando, vai desequilibrando todos eles, mas o foco principal é ali. É uma região que a gente tem que cuidar muito. E esse cuidado, gente, não é só um cuidado propriamente dito de pensamentos e sentimentos, não. Você também tem que cuidar daquilo que você come, a quantidade de alimento que você está ingerindo. Na Índia a gente aprende muito. O alimento, gente, você tem que comer apenas o que cabe na palma de suas mãos. Mas não é das mãos abertas. É pouco. É aquela sensação de você comer, gente, e sair da mesa sentindo vontade de comer mais um pouquinho. Porque todas as vezes que você come e é tomado pelo ego da gula, e você sai da mesa com aquela sensação de empachamento, você desequilibra totalmente esse centro de força. Você pode estar até pensando, você está com energia boa, o alimento está maravilhoso e tal, só que você foi tomado pelo ego da gula. Vai dar problema nesse centro de força, você não vai ter energia para digerir tudo isso. Por isso que as pessoas que comem muito, todos nós já passamos por isso, têm dificuldade até de criar depois, de produzir, né? De trabalhar, porque você comeu tanto que você não tem mais energia ali para fluir, você estagnou o seu corpo, Sim. aí você não consegue criar, trabalhar, você fica com mais preguiça, se joga no sofá. Justamente. Eu tenho uma amiga minha que a gente sempre conversa muito sobre isso. Eu falo para ela, sorvete depois do almoço não combina. Aí ela comeu e tal, às vezes você saiu da mesa com aquela vontade de comer um pouquinho mais, mas eu fiz tudo bonitinho. Aí de repente você vai lá e toma um sorvete. É a mesma coisa, gente, de você pegar. A fogueira tá acesa ali, porque essa região aqui é fogo digestivo, gente. Precisa estar quentinho, precisa ter bastante sangue ali naquela região, fogo digestivo para digerir o alimento. Aí você comeu, você fez tudo bonitinho, depois você vai lá e toma um sorvete. Aí o que que acontece? É a mesma coisa de você jogar água na fogueira. Ou então, depois que você almoçou, ou nós aqui no Ocidente, a gente tem muito costume de comer um doce depois do almoço, que é a Eu dou sobremesa. salgada, você fica nessa, né? Uhum. Aí o que que acontece? Dá aquela sensação de letargia, de preguiça, você não consegue render mais no seu trabalho, a sua vontade de deitar no sofá, como diz a Letícia. Justamente por isso, gente. Então é coisa que a gente tem que observar no nosso dia a dia. E o que tá fazendo eu perder tanta energia desse jeito? Sentir esse cansaço, essa letargia, parece que eu estou arrastando corrente, não flui, não rende, eu não consigo estudar, a memória fraca, dificuldade de concentração, raciocínio e memorização. Observa, tá comendo errado? Procura resolver isso daí. Pensamento e sentimento está desorientado, não está conseguindo aquietar a mente, faça pranayamas, exercícios respiratórios, faça uma meditação, aquieta a mente. Então são dicas, eu já estou entrando nas dicas aqui, ó. Isso também. Já são dicas, gente, que vão ajudar vocês a ter uma qualidade de vida, ter uma saúde melhor em todos os sentidos. Sim. É do que você está se nutrindo, né? A alimentação, os pensamentos, a leitura, o que eu estou vendo, com quem eu estou andando. Eu também gosto de falar bastante da importância, entrando nas dicas, de você escrever, né? Da escrita para o processo de mentalização e até de materialização. Então, é ter esse contato de escrever, de perceber.
do que você conversa com as pessoas, né? Qual a sua forma Justamente. de dialogar com as pessoas? E você com você mesmo trabalhar os seus sentidos para você desenvolver esse poder de. Acho que nem desenvolver, é relembrar e desbloquear, Vera, porque todos nós, seres humanos, temos esse poder, temos esses chakras, temos essa força que rege, né, o nosso corpo, a nossa vida. Só que eu acho que muitas pessoas se adormeceram, esqueceram disso. Justamente, é bem isso mesmo. E é necessário a gente resgatar esse nosso poder pessoal, gente, e começa por aí mesmo. É bem isso mesmo, trazer do mundo das ideias, gente, para o físico, para a realização, porque esse chakra é realização. Então, isso que a Letícia falou de escrever, de colocar em prática, de fazer a coisa acontecer, isso é muito importante, porque senão a gente vai passar a vida inteira naquela vida A, mer cinza, à a mercê, mercê não do. realizou nada, totalmente É. frustrado. E aí, a frustração vai trazer depressão, vai trazer problema de saúde, vai trazer doenças e tudo mais. E, Vera, nesse processo, literalmente, a pessoa ela precisa desligar tudo que está fora de barulho, né? E Sim, parar um pouco para pegar um caderno ali e retomar, né? Talvez você fazia isso na sua adolescência, na sua infância, quando você escrevia sobre os seus sonhos, a casa que você queria ter, a família. E a gente tinha isso, essa espontaneidade, essa criatividade, né? Quando a gente era criança, adolescente, a gente foi perdendo e foi deixando de lado. E agora eu acho que é o momento das pessoas se desligarem tanto dessa comunicação, dessas informações, para trabalhar esse poder pessoal. Não adianta ficar o tempo todo buscando em teoria as coisas. A mágica vai acontecer na prática. justamente, é bem isso mesmo. É o nosso poder de realização, gente. Está tudo dentro de nós, isso daí. Só depende da gente tomar atitude, Exato. justamente. Você quer dar alguma dica para eles de mais alguma coisa que eles possam trabalhar no dia a dia para equilibrar esse centro de força aí que você lembra? Para mim fica muito forte a questão dos pensamentos, né? Nosso Uhum, poder pessoal começa nessa mudança do pensar, das afirmações, do escrever. sim. E eu queria falar um pouco só sobre a importância de você desbloquear esses chakras para chegar na consciência, no entendimento. E chegar na consciência, Vera, não é você achar que isso é bom, que não é, você negar os seus desejos. Quer dizer, às vezes a gente tem desejos tão diferentes, tão estranhos, né? E a gente nega eles porque a gente não quer ser diferente das pessoas, só porque a gente tem de diferente é o nosso melhor. Sim, E eu lembro de uma cliente que ela, por exemplo, é totalmente afastada da família dela e ela quer viver sozinha, criar as coisas dela sozinha com o marido dela. E o sim. quanto ela negou isso por muito tempo e agora ela assume isso. Eu vim dessa família, amo essa família, mas hoje eu estou sozinha e eu reconheço, eu quero fazer coisas diferentes na minha família. E isso é um grande salto, né? Porque é você se Não, reconhecer no mundo. justamente assumir quem realmente você é, gente. Isso é lindo para o processo de despertar de consciência. Esse é o caminho. É um das principais formas que você tem realmente de assumir seu verdadeiro poder pessoal, né? Uhum. Tem algum chazinho, alguma coisa para esse chakra, uma O mantra meditação? desse, sim, o mantra desse centro de força, desse chakra, é o mantra Ram, tá? Que vocês Não. podem estar fechando os olhos, fazendo algumas respirações profundas e cantando esse mantra, o Ram, várias vezes. Uma dica que eu dou, que eu gosto de dar bastante para esse centro de força funcionar, gente, que é maravilhoso, que é uma dica do Ayurveda, que é para quem conhece, né, o ghee, né? Vocês podem estar fazendo o seguinte em jejum, quando você sente que está empachado, parece que, sabe, você come, o negócio não sobe, não desce, um desconforto nessa região, vocês podem estar tomando uma colherinha de chá de ghee. Pode pegar o ghee de manhãzinho, derreter ele, geralmente nas casas de ervas tem, ou quem sabe fazer o ghee também em casa, né, que também é conhecida aqui no Brasil como manteiga clarificada, que não é o verdadeiro ghee, mas funciona do mesmo jeito. Hum. Você toma uma colherinha dessa de chá em jejum, gente, vai melhorar demais a digestão. E um chazinho de cominho também é fantástico, ajuda bastante a melhorar o fogo digestivo, porque essa região, gente, tem que estar bem. Uma coisa que eu gosto
lembrar que quando, vamos supor, você fica internado, a primeira coisa que o médico vai perguntar para você, quando você está internado, é: você já foi no banheiro? Você já fez xixi? Você está conseguindo se alimentar? Por quê? Essa região a gente tem que estar funcionando para que a gente tenha disposição para trabalhar, para realizar as atividades do nosso dia a dia. E se nessa região não estiver funcionando, gente, é impossível a gente conseguir trabalhar, é impossível a gente ter saúde. Eu falo que é a região mais delicada do nosso corpo, mas que ela não tem como a gente vivenciar, a gente estar bem se não tiver saúde nessa região. Sim. É o que liga, né? Como eu falei no começo da live. O céu e a terra, o equilíbrio de estar aqui. Sim. Como eu falei das afirmações, velho, eu acho legal falar novamente como que é fazer uma afirmação, né? Como eu devo fazer? Às vezes as pessoas focam no que elas não querem, elas falam assim na afirmação: eu não quero que isso aconteça, eu não quero dessa forma, eu não sou assim, né? Focando a energia e o pensamento ainda na energia que não está qualificada. Quando você vai fazer uma afirmação e mudar a sua forma de pensar a nível de crenças, você tem que sempre afirmar no positivo, como se já estivesse acontecendo. Eu sou, eu faço, eu tenho. Isso é o grande poder mental, né? Quando a gente fala em mantras ou frases de afirmações, é sempre assim, como se você tivesse já tendo. O nosso cérebro ele não entende esse não. Eu não quero isso. Quando você fala não quero isso, está se conectando já com o que você não quer. Se afirmar já sentindo e percebendo tudo isso acontecendo. Você pode, às vezes, não achar tão real quando você faz uma afirmação. Eu sou, eu tenho tanto, eu conquistei isso. Mas conforme você vai trazendo isso dia a dia, isso vai se fortalecendo. E essas conquistas são maravilhosas, gente, porque assim, eu tô vendo ali, o Elzo falou assim, ó, nossa pendência maior está na família. Às vezes você chega feliz do seu trabalho, da rua, seja lá do que for, e você tá radiante, chega ali em casa, você quer contar para o marido, para a esposa, ou seja lá, para o pai, para a mãe, para os filhos, e de repente você recebe um balde de água gelada. Vem aquele sentimento de, poxa, mas... Ai, velho, isso aí é desafiador, viu? Você chega sorrindo e alguém... Por que ela tá sorrindo? Que felicidade é essa? Isso é muito desafiador. Então, gente, esse apoio que é extremamente necessário, e porque muitas vezes a gente não consegue esse apoio dentro da nossa própria família, é porque muitas das vezes a gente não se valoriza. E nós temos que, em primeiro lugar, antes de amar qualquer pessoa, nós temos que nos amar, nos aceitar, entendeu? Nos valorizar, nos respeitar, porque automaticamente é dessa forma que a gente vai resgatando o nosso poder pessoal, vai nos, como se diz, equilibrando esses centros de força, que é extremamente importante. Vai aterrando, né? Eu estou no Vai mundo. aterrando, justamente. É bem isso mesmo. E estar no mundo é usufruir das coisas do mundo também, né, Vera? Das crenças, só para finalizar, porque já está acabando, ligado a dinheiro, a estar no mundo, é que uma pessoa, para ser espiritual, para ter consciência, ela não tem dinheiro, ela nega a beleza dela, nega o corpo, né? E isso é uma distorção, porque ser consciente é você pode usar tudo do mundo, você não pode ser usado pelas coisas do mundo, né? Justamente, é isso mesmo. É realmente estar no mundo, né? Vivenciar ali tudo que tem no mundo para seu aprendizado e não para um processo de escravidão propriamente dito. Isso é muito importante. E aí, gente, alguma dúvida sobre esses assuntos, essas temáticas? O que vocês acharam? Nos vemos na próxima semana. O próximo chakra, qual é o nome dele? Quarto chakra é o cardíaco. Ai, meu Deus, esse daí é complicado. Coraçãozinho. Má, que bom que você estava aqui. É Então, o Anahata. eu não sei falar ainda os nomes de forma, acho que indiana, né? Sim, sânscrito. Por isso que eu falo, eu vou numerando. Sem problema, tá tudo certo. Eu tenho
Gente, olha só, falando nisso, olha só, os meus chakras, como eu desenhei. Perfeito. Tô me soltando pra criatividade também. É isso aí. O mais importante é a gente, como se diz, passar esse conhecimento, a gente, como se diz, assumir quem realmente nós somos, entendeu? Porque assim, no dia a dia a gente tem nossas falhas, nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas o simples fato de você dar o primeiro passo, gente, tá tudo certo, não tem nada de errado. Pode começar amanhã, pode começar Justamente, agora, pode escolher justamente, pensar diferente agora, pensar a respeito da sua família, da sua vida. É sempre o recomeçar, né? justamente, E para você ir se equilibrando. justamente. E gratidão a todos que participaram, espero que tenham gostado, espero que a gente tenha contribuído, né, para o processo aí de equilíbrio desse centro de força, desse chakra, que é muito importante. Sim, gratidão também, Vera, porque você me complementa, né? Eu Gratidão. aprendo com você. Quero fazer yoga com você, tá bom? Vem para São Paulo. Paloma, eu vou deixar salva, tá bom? Você pode voltar. Não Sim, e tem temos todas aí, as salvas, né? Acho que não, só. não temos, a primeira nós perdemos, a segunda tá no Face, tá no Insta, tá no meu Insta segunda, e agora a terceira hoje, né, tá no Face e vai estar no Insta da Letícia também. E vamos Isso. caminhando. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom restinho de semana. Namastê. Obrigada, Vera. Beijo, gente. Beijo. Tchau.